No livro de Mateus, capítulo 1, no versículo 19, vamos ler a partir do versículo 19 a seguir. Louvado seja Deus, diz assim: Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que me apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Amém? Pai, eis aqui a tua palavra. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que essa palavra seja como flecha, Deus, a acertar o alvo nessa noite. E que vidas sejam curadas, saradas, ministradas a partir dessa palavra. Nós te convidamos a permanecer aqui, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar. Em nome de Jesus, toma a direção dessa mensagem. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu estava falando com o Senhor, falei: Jesus, o que eu vou ministrar a palavra? E o Senhor colocou algo muito forte no meu coração. Essa história de José e Maria. Parece até filme infantil, né? José e Maria. E essa palavra, irmãos, muito mexeu comigo. Maria e José, eles estavam noivos, né? Naquela cultura antiga, eles estavam em um compromisso de noivado. Não é que nem hoje, que namora, noiva, separa e fica por isso. Antigamente, quando o jovem gostava de uma moça e ele ia na casa dela, ou os pais, né, se marcavam, ali conversavam que os filhos iriam se casar. Então ali eles faziam um contrato de casamento e era estipulado o dote que o rapaz iria pagar para a jovem, né? Era assinado e não podia voltar atrás. Esse contrato só poderia ser desfeito caso um dos dois tivesse uma relação ilícita por fora. E se isso acontecesse, né, a pessoa seria apedrejada. Então, assim, Maria, ela estava nesse compromisso com José. Nessa época, um jovem, quando ele, até aquele que servia nos serviços militares, ele, quando fazia esse compromisso com a noiva, ele se afastava dos serviços militares, porque ali ele teria esse tempo de 1 ano a 2 anos no máximo para construir a sua casa, para construir, né, a sua vida. Então esses jovens, né, alguns vão falar que José já era um idoso, tinha 6 filhos. A Bíblia não diz isso, então eu vou ficar com o que a Bíblia diz, certo? Então assim, eu quero acreditar que não era uma diferença tão grande assim. E eles estavam ansiosos para que o casamento acontecesse. Afinal de contas, aquele a quem ela amava estava perto de se casar. E ali eles estavam agora construindo, quem sabe, a sua casa, vivendo um grande sonho, o sonho de chegada do grande dia. Só quem viveu isso sabe como é gostoso imaginar. É cansativo, é estressante, mas é gostoso esperar a ansiedade para a chegada logo da data que foi marcada para o casamento. José e Maria viviam isso, a ansiedade de esperar chegar esse momento onde os dois subiriam ao altar e diante de Deus e dos homens, ali firmaria a sua aliança. Mas algo aconteceu que modificou um pouquinho, por um pouco de tempo, pelo menos na mente, a incerteza do futuro. Os planos agora estavam ao fio. Por quê? Porque o anjo aparece a Maria e ele diz para ela: olha, salve agraciada, você vai dar à luz a um filho. Maria, naquele momento, ela se assusta. Como assim? Eu não conheço homem nenhum, eu nunca me deitei com homem algum. Como assim? Como é que eu vou gerar um filho se eu nunca me casei?
E o anjo disse para ela: olha, não tenha medo, porque ele vai descer sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Mas naquele momento, quando Maria ela pensa, ela ouve essas palavras do anjo, ela começa agora a lembrar de tudo o que ela estava vivendo. Ela era noiva. E como assim? Como as pessoas iriam reagir ao saber que ela estava noiva? Ela poderia ser morta, ela poderia ser apedrejada. Se José dissesse: eu não quero você mais, e ir lá e denunciasse ela para os rabinos, ela seria apedrejada. E agora, o que vão falar de mim? Vão falar, vão dizer que eu caí com alguém, que eu adulterei, que eu traí o meu noivo. E agora, como é que vai ser? O que vai ser da minha vida? E dentro da mente dela, alguns e se começa a permear na mente dela. E se? E se meu noivo não me aceitar? E se os meus pais me rejeitarem? E se? E eu imagino que naquele momento a voz do Senhor dizia para ela: Maria, confia em mim. Maria, confia em mim. Vai dar tudo certo. Maria, confia em mim. Você já viveu dias assim? Dias que parece que você não vê uma saída, não tem uma solução. Dias que você fala assim: Deus, o que vai ser de mim? Deus, o que tem preparado para mim? Qual é o meu futuro? Porque o meu futuro parece certo. O que vai acontecer com minha vida? Deus, eu não estou vendo soluções, eu não estou vendo a porta se abrir. Deus, eu não estou vendo resposta. E a palavra do Senhor para você nessa noite é: confia em mim. Confia em mim, descansa o teu coração, confia em mim. Naquele momento, o Senhor dizia para Maria: Maria, descansa, Maria. Tudo que eu projetei para a tua vida vai se cumprir. Maria, descansa. E Jesus está dizendo aqui para a vida: ei, descansa. Tudo que eu projetei para a tua vida vai se cumprir em o nome de Jesus. Aleluia! E naquele momento, rodeado de incertezas, sem saber o que iria acontecer, como as pessoas iriam reagir, como o seu noivo iria reagir, como a sua família iria reagir a essa notícia da gravidez, Maria diz: Senhor, eu aceito. Eu aceito viver os teus propósitos para a minha vida. Eu aceito viver aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Maria poderia simplesmente dizer: Senhor, eu não aceito. Me perdoe, eu agradeço por ter sido uma escolhida, mas eu não irei colocar minha vida em risco. Eu não irei colocar o meu noivado em risco. Eu agradeço por ter confiado em mim, mas eu não irei aceitar. Mas Maria disse: ei, eu acredito no propósito do Senhor. Eu acredito que aquele que dá a visão também dará a provisão. Aleluia! Eu acredito que aquele que dá a promessa fará acontecer. Eu acredito que aquele que fez, ele é fiel para cumprir. E Maria naquele momento disse: Senhor, eu aceito viver os meus propósitos. Eu acredito que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu acredito que o Senhor sabe perfeitamente o que está acontecendo. E o Senhor me dará o escape, o Senhor me dará o livramento. E Maria naquele momento, ela acreditando que quem estava no controle de tudo era o Senhor Jesus. Era o próprio Deus naquele momento. Ela diz sim para Ele. Deixa eu te dizer, quando nós temos a certeza de quem está no controle da nossa vida, fica muito mais fácil, irmãos, passar pelas lutas e provações dessa vida. Porque quando nós temos a certeza de que quem está no controle da nossa vida não perde uma batalha, não falha, não erra. Ou quando nós temos essa certeza, fica mais fácil, irmãos. Maria, ela tinha certeza de que Deus estava no controle de tudo e que nada fugiria das mãos dele, e que bastava uma palavra dele, o universo teria que fazer a sua vontade. E Maria naquele momento disse para o Senhor: eu
aceito, porque eu entendo que o Senhor está no controle desse negócio. E se é o Senhor que está me fazendo essa promessa, que eu darei à luz um filho, esse filho vai nascer e eu viverei para contar milagres em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Maria, naquele momento, ainda que humanamente, eu creio que ela teve sim receios. Porque, irmãos, sabe, eu não sei vocês, mas eu vivo assim. Quero que eu falo com meu marido, minha fé tá lá em cima, 100%. Aí daqui a pouco parece que tá querendo oscilar. Eu, sangue de Jesus tem poder, tá repreendido, né? Porque tem momentos que as circunstâncias tentam fazer com que a nossa fé se abale. Eu imagino que humanamente para Maria naquele momento, por mais que ela confiasse que era Deus que estava no controle, dentro do coração dela ainda ficava um resquício de um medo, sem saber o que realmente iria acontecer. E Maria naquele momento, ela toma uma decisão. Ela fala assim, olha, eu vou passar uns dias na casa de Isabel, porque ela entende de milagre, ela compreende de milagre, então eu preciso estar perto nesse momento de quem entende daquilo que eu estou vivendo. E o que eu estou vivendo é o quê? Milagres. Então eu ficarei perto de quem entende de milagres. O nosso problema, irmãos, é que quando nós estamos enfrentando algumas coisas, a gente vai procurar conselhos em lugares errados. Nós vamos procurar conselhos em quem não entende do assunto. Deixa eu te falar, você só pode conversar de milagres com quem entende de milagres. Não adianta você ficar contando para um ou para outro aquilo que não vai entender, aquilo que não vai te compreender. Maria, ela entendeu, ela disse assim, ó, ei, eu não vou contar para ninguém por enquanto, eu vou contar para a única que eu sei, que entende de milagres. Por quê? Porque Isabel já era uma idosa, mas o anjo já apareceu para ela e disse que ela engravidaria, e Isabel está lá com o barrigão, então eu sei que ela entende que quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Eu sei que ela sabe que quando Deus quer fazer, não existe impossível para Ele. Aleluia! E Maria fica ali na casa de Isabel por 3 meses. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Deixa eu beber água, vai glorificando. Aleluia! E a Bíblia diz que Maria, ela fica ali na casa de Isabel por 3 meses. E depois de 3 meses, ela resolve voltar para casa. E agora Maria volta. Só que a barriguinha dela agora está saliente, sabe? Tem alguma coisinha meio estranha da barriga de Maria. E aquela jovem que talvez saiu de casa, magrinha, sem barriga, agora está voltando para casa com uma barriguinha. E eu imagino que quando Maria chega na rua, as pessoas começam a dizer, oxe, o que aconteceu com essa menina? Será que ela engravidou lá? O que aconteceu com ela? Eu imagino os olhares negativos de Maria. Deixa eu te dizer uma coisa. Maria poderia ficar perdendo tempo com um e com outro que acusasse ela, dizendo, você traiu, você pecou, você fez isso, você fez aquilo. E ela tentando explicar ali dia por dia, mas ela tomou uma decisão. Deus me deu um milagre, é Ele que vai me justificar. Queridos, o nosso problema é que a gente fica tentando arrumar confusão. Ei, quando umas coisas fogem do seu controle, deixa que quem te justifica é Deus, queridos. Para de ficar comprando briga aí. Ai, você falou isso de mim, você falou isso de mim, você está pensando isso de mim. Para de mimimi, irmãos. Deixa que a Bíblia diz que é Deus quem justifica os justos. E quem não deve nada para ninguém não precisa ficar dando explicação por aí. Maria sabe o que ela quer.
Lá fora era uma história, mas agora dentro de casa ela precisa sim se justificar, contar o que realmente aconteceu para sua família. E eu imagino naquele momento Maria contando para os seus pais, dizendo o que o anjo disse para ela. E ela ali naquele momento: mãe, o anjo falou isso. E aí agora olha o resultado. Minha filha, você tem certeza que foi o anjo que disse? Tenho. Você tem certeza que você não ficou com homem nenhum? Tenho, mãe. Você conhece meu caráter, você sabe que eu não sou disso. A mãe disse: eu acredito. O problema agora é o seu José. Vamos tentar fazer com que ele também acredite naquilo. E quando chega, irmãos, à tarde, eu imagino, José está ansioso para ver a noiva. Havia 3 meses que ele não tinha visto ela. Então agora ele estava ansioso para ver a sua amada noiva. Antigamente não tinha WhatsApp, né? Não tinha telefone para ficar ligando o tempo todo. Não tinha como ficar mandando mensagem. E eu imagino que o coração dele estava ansioso, esperando a volta da sua amada noiva. E quando ele vai ansioso ali para encontrá-la na casa de seus pais, que ele chega e ele vê Maria com aquela barriguinha, que ele percebe que Maria está meio enjoadinha. Eu imagino que naquele momento 1001 coisa começou a passar na mente de José. E eu imagino que naquele momento era como se o chão abrisse e tudo que ele queria era enfiar sua cabeça ali. Imagino que o mundo de José naquele momento desabou ao saber que sua amada noiva agora estava grávida. E eu imagino que ele não dá muita conversa ali, porque a Bíblia diz que ele era justo. E quando ele descobre da gravidez de Maria, ele tenta separar dela secretamente, para que ela não viesse a ser difamada e nem fosse apedrejada. E naquele momento eu imagino que quando José sai da casa dos pais de Maria, ele anda na rua, triste, abatido, ou ele resolve ficar de boa, fingir que não estava acontecendo nada. E as pessoas perguntavam: oi José, como você vai? Tô bem. Oi José, como é que você tá? Sumiu? Não, tô bem. E por dentro do coração de José está o questionamento: Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, por que o Senhor sabe que eu sou teu servo, eu te busco? Por que o Senhor permitiu que com minha noiva acontecesse isso? Por que eu, Senhor? Por que o Senhor permitiu tantas coisas? Imagina naquele momento as pessoas olhando para José por fora e vendo ele aparentemente bem, mas por dentro só José e Deus sabia como ele estava. Tem momentos que eu não sei se você se identifica, mas nós vivemos isso, né? No meio das pessoas nós estamos com um sorriso. Tá tudo bem? Como é que você tá, minha irmã? Tô bem, pastora, tô uma bênção. Como é que você tá, meu irmão? Tô bem, pastora, tô uma bênção. E por dentro tá: Jesus, me socorre que eu não aguento mais. Senhor, por que eu? Por que tantas provas? Por que tantas lutas? Senhor, por que tantas provações eu tenho passado? Deus, socorre-me, me ajuda. E dia após dia a gente tem vivido isso. Por dentro uma tristeza profunda e por fora um sorriso tentando disfarçar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz que o Senhor viu o estado de José e o visitou. E eu tenho certeza que o Senhor há de visitar o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que tem estado nessa situação, que por fora tem mostrado uma alegria, que tem mostrado um sorriso, mas por dentro tem clamado misericórdia ao Senhor, tem pedido socorro ao Senhor, tem dito: Senhor, eu não suporto mais essa situação. Ei, tem vindo socorro para a tua vida, em nome de Jesus. Tem vindo socorro para a tua vida, querido. Naquele momento, naquela noite, angustiado, quando José se sentiu sozinho, quando ele achou que não tinha mais o que fazer, a única solução era
era separar da sua noiva. A única alternativa era separar da sua noiva. Porque ela traiu, ela está falando que é fruto do Espírito Santo, mas como pode isso? Ela me enganou, ela me traiu. E naquele momento tudo que José queria era ficar sozinho, era ficar isolado, era não conversar com ninguém. A tristeza tomava conta do coração de José naquela noite. Mas ainda assim, ele preferiu não tocar na honra de Maria. Mesmo angustiado e nervoso, porque qual é o homem que descobre que a sua noiva está grávida, não fica bravo e quer tirar isso a limpo? Mas José ele não quis. Eu imagino que naquele momento José ele falou: Deus há de me julgar, Deus há de fazer com que tudo volte para o lugar. Vocês sabiam? O que muita gente acontece é que quando a gente tem alguma coisa com o irmão, a gente sai contando para A e para B, sai postando no Facebook: eu estou angustiado, eu estou nervoso, porque aconteceu isso comigo, porque fulano me traiu, porque fez isso. Ei, para de expor sua vida para quem não entende sua situação. Para de ficar expondo a sua vida para quem não te compreende. Conte para aquele que te entende, para aquele que te compreende. Tem muita gente desabafando no Facebook, no WhatsApp, contando sua vida para quem não vai poder te ajudar. O único que te ajuda, que te entende, que te compreende perfeitamente é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que naquela noite, José angustiado, ele dorme. E eu imagino que até ele conseguir dormir, como ele chorou naquela noite. Eu imagino que aquela noite foi uma noite terrível para José. As lágrimas tomavam conta do coração, do rosto dele. E ele dizia: Senhor, eu sonhei tanto. Eu sonhei tanto o dia que eu e a minha noiva iríamos nos casar, iríamos construir a nossa família. Mas agora não dá mais. Sabe aquela noite que você chora no seu quarto, sozinha, naquela cama, que você acha que ninguém te vê, ninguém te compreende? José passou por isso. Ele chorou durante aquela noite, mas a Bíblia diz que durante a noite o Senhor o visitou e ele teve um sonho. E no sonho o anjo dizia para ele: olha, José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que ela foi gerado é do Espírito Santo. Deixa eu te falar, José, quando ele acordou daquele sonho, ele poderia muito bem dizer: olha, eu acho que esse sonho foi porque eu dormi pensando nessas coisas e por isso eu tive esse sonho. Mas ele tinha intimidade com Deus para entender o que vinha da parte do Senhor. Ele tinha intimidade com Deus para receber o que vinha da parte do Senhor. O grande problema da nossa geração é porque muitas vezes nós temos recebido o que não vem de Deus e nós temos rejeitado aquilo que vem do Senhor. E é por isso que nós precisamos pedir cada dia mais sabedoria a Deus para tomarmos posse do que vem de Deus e rejeitar tudo aquilo que vem do maligno. E naquela noite, irmãos, José conseguiu entender a voz do Senhor. Talvez o que ele queria era que Deus usasse alguém para falar com ele: José, Maria está dizendo a verdade, José, não tenha medo de receber ela como sua esposa. Mas naquele momento ele entendeu que Deus estava falando com ele através de um sonho. Deixa eu te falar, às vezes nós estamos aí pedindo uma resposta a Deus. Jesus fala comigo, eu preciso de uma resposta, eu preciso que o Senhor me dê direção em tal coisa, eu preciso que o Senhor fale comigo, mas tem que ser assim. Aí a gente fica esperando Deus falar através de um vento impetuoso, mas Deus não falou. A gente fica esperando Deus falar por meio de um terremoto, mas Deus também não falou. A gente fica esperando Deus falar por meio de um fogo, e às vezes Deus está falando com você através dessa brisa suave que te envolve,
te dando resposta, te dando direção, mas às vezes nós não temos intimidade com Deus para entender o que o Senhor está falando, a direção que Ele tem nos dado dia após dia. E é por isso que nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando e fazendo nos nossos dias. E a Bíblia diz para ele: olha, José, você vai dar o nome para a criança de Jesus. O pai, quando ele dava o nome para uma criança, quando ele não era pai, e ele dava o nome, ele se tornava naquele momento pai legal, legalmente pai. Ele estava adotando Jesus ali como filho, ele estava se tornando pai legal de Jesus ao dar o nome. E Deus disse para ele: olha, você vai dar um nome para ele de Jesus. Queridos, deixa eu te contar uma coisa. Deus confiou em José a coisa mais preciosa que ele tinha, o seu único filho. Deus confiou a José a coisa mais que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho. Quando Deus estava dizendo em sonho para José, dizendo: olha, você vai dar um nome para ele de Jesus, Deus estava querendo dizer para José: olha, José, eu não errei quando eu escolhi vocês dois para ser o pai de Jesus. Eu não errei, José, quando eu escolhi vocês dois para ser o pai de Jesus. Sabe por que eu permiti que fosse em Maria a escolhida para gerar o filho? Porque eu acreditava em você, José. Eu sabia que você não iria entregá-la aos rabinos. Eu sabia que você não iria deixá-la ser morta. Eu sabia, José, que você iria cuidar muito bem dela e iria aceitar ela com seu filho. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te escolheu. Ele já sabia das suas falhas, ele já sabia das suas fraquezas, ele já sabia de tudo que você enfrentaria. Mas mesmo sabendo de todos os seus erros, de todas as suas falhas, mesmo assim ele te escolheu, querido, porque ele confiou em você. Ele acreditou em você. O que tinha de mais precioso nos céus, o que Deus tinha de mais precioso, ele confiou em José para cuidar, que era o seu filho. Ele estava dizendo para José: José, eu sei que você vai dar conta. Eu sei que você vai dar conta de cuidar do meu filho. Eu confio em você, José. A educação, a criação do meu filho, porque eu sei que você vai dar conta. E Jesus está dizendo para muita gente aqui: olha, eu sei que você vai dar conta. Para de se sentir um nada. Para de se sentir uma pessoa que não tem. Ah, Jesus, eu não sei nada. Ah, Jesus, porque o Senhor me chamou, eu não sei fazer nada. Eu não sei nada. Jesus está dizendo: eu confio em você. Eu acredito em você. E eu sei que você vai dar conta. Aleluia. E José, quando acordou do sonho, querido, ele tinha duas opções. A primeira, simplesmente ignorar tudo que ele recebeu em sonho e dizer: olha, Jesus, eu gostei do sonho. Olha, Deus, eu gostei do sonho. Muito obrigada por ter acreditado em mim. Mas eu não vou criar um filho que não é meu. Eu não irei criar um filho que não é meu. Eu não quero ver as pessoas futuramente zombarem que minha esposa teve um filho que não é meu. Eu não quero passar a minha vida sabendo que esse filho não é meu. Mas José, naquele momento, ele decidiu, ele entendeu: não, esse filho não é meu, mas é do Espírito Santo. Eu irei tomar a minha decisão e vou me posicionar. Eu vou fazer aquilo que o Senhor acreditou em mim. Eu vou tomar Maria como minha esposa. Eu vou cuidar dessa criança, porque aquilo que Deus confiou em mim, eu irei viver o propósito do Senhor para minha vida e para minha família, em o nome de Jesus. José, ele poderia abrir mão
ele ia viver aquilo que o Senhor projetou para a vida dele. Se José e Maria tivessem dito para o Senhor não, eles nunca viveriam os projetos do Senhor para a vida dele. Deixa eu te dizer, quando você nasceu, antes do seu nascimento, Deus já havia projetado algo especial para a tua vida. Deus já havia projetado toda a tua história. Sabe quando você nasceu? Olha a heresia minha. Mas lá no céu houve uma festa dizendo: nasceu um guerreiro, nasceu um vitorioso, nasceu uma vencedora, nasceu um vencedor. Deixa eu te dizer, a sua história não foi escrita como um derrotado, mas o Senhor escreveu a tua história como um homem e uma mulher vencedora. Será que estamos vivendo os projetos do Senhor para a nossa vida? Será que estamos vivendo os propósitos do Senhor para a nossa vida? José, naquele momento, se ele dissesse assim: olha, eu não quero. Se Maria dissesse: eu não quero isso, Deus iria preparar outros, porque a obra de Deus ele não pode parar. Verdade. Mas José e Maria perderiam tudo aquilo que Deus havia projetado para a vida deles. José e Maria perderiam tudo o que Deus havia projetado para a vida dele. Hoje, 2000 anos depois, mais, a gente lê a história e a gente entende dessa mulher santa, desse homem santo que fez parte do plano redentor de Deus para as nossas vidas. Deixa eu te dizer, não frustre os planos do Senhor para a tua vida. Não é Deus que não quer fazer, somos nós que muitas vezes não estamos fazendo o que era necessário para fazermos. Mas a palavra que eu tenho para você hoje é: viva os projetos do Senhor para a tua vida. Viva os propósitos de Deus para a tua vida. Talvez você fale: mas irmão, pastora, minha situação é complicada, você não sabe da minha situação. Eu não sei, mas Ele sabe mesmo assim, Ele confiou em você. Você não é uma obra do acaso, você não é uma pessoa perdida. Ele confiou em você, Ele acredita em você. Aleluia! E a Bíblia diz que depois que José mais Maria se casam e Jesus nasce, a Bíblia diz que um anjo dá um sonho novamente, fala novamente com José em sonho, dizendo: olha, levanta, pega o menino e desce para o Egito, porque Herodes procura ele para matá-lo. E a Bíblia diz que o anjo falou isso com ele estava dormindo. E de noite mesmo, José se levanta: bora Maria, bora Maria, bora Maria, bora que Jesus falou, Deus falou, o anjo me falou que nós precisamos descer, porque Herodes está querendo matar o menino, vamos. Ei, deixa eu te falar, nós precisamos ter disposição para fazer aquilo que o Senhor nos pede, para vivermos o propósito dele para as nossas vidas. Não adianta queremos viver os propósitos do Senhor, se não abrirmos mão daquilo que nos causa conforto. Naquele momento, tudo que eles queriam era dormir, mas o anjo apareceu e disse: levanta, vocês precisam ir para o Egito agora. E eles se levantaram imediatamente no meio da noite. Quer viver os propósitos do Senhor para a tua vida? Quer viver os projetos do Senhor para a tua vida? Abra mão do seu conforto e diga: Senhor, eis-me aqui para viver o teu querer, para viver a tua vontade. Aleluia! E novamente, quando eles estavam lá no Egito, o anjo, mais uma vez em sonho, José, né? Todo José é sonhador, glória a Deus. E o anjo novamente aparece para José e disse: José, olha, se levante, pode voltar para o Egito, pode voltar, porque pode regressar para Israel, porque aqueles que procuraram matar o menino já morreram. E mais uma vez, José, ele ouve a voz do Senhor, ele obedece a voz do Senhor e ele volta para Israel. Deixa eu te falar, ele ouviu a voz de Deus e ele deixou ser conduzido por aquilo. Todas as vezes que Deus falava: levanta-te, dispõe, ele levantava e fazia aquilo que Deus mandou ele fazer. Porque ele tinha certeza que era Deus que iria conduzir ele em todo o caminho. Era Deus que iria mostrar para ele a direção.
Deixa eu te dizer uma coisa. José, ele teve sonhos, ele acreditou nos sonhos do Senhor para a vida dele. E ele tomou posse dos sonhos do Senhor para a vida dele. E ele viveu aquilo. E quantos sonhos o Senhor tem dito para você, que quer fazer na tua vida, que quer fazer na vida da tua família, que quer fazer através de ti, e você não tem dado ouvido à voz do Senhor. Nessa noite o Senhor está dizendo: ei, eu quero cumprir sonhos nessa noite, eu quero cumprir propósitos nessa noite, eu quero cumprir projetos nessa noite. Ouça a minha voz, entenda o que eu estou querendo fazer neste lugar. Aleluia! A Bíblia diz: olha, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar esperança e um futuro. Deus tem um futuro preparado para a tua vida. Deus tem um futuro lindo preparado para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Mas você precisa dizer sim, Senhor. Eu aceito viver os teus projetos. Eu aceito viver os teus propósitos. Ainda que eu precise abrir mão de muita coisa, mas eu desejo e digo sim para os teus projetos. Naquele momento, querido, Maria e José tiveram que abrir mão de muitas coisas. Como assim? Era uma jovem. E a primeira vez que ela ia ter relação com seu esposo, ela já estaria talvez com umas estriazinhas, porque a gravidez provoca isso. Ela estaria com o seu corpo, não seria mais o mesmo, mas ela abriu mão de muita coisa. José, ele abriu mão do seu eu masculino, de um dia alguém dizer: mas o filho não é seu. Ele diz: eu sei, mas eu abro mão de tudo para viver aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Eu abro mão de tudo para viver aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Quando o Senhor te dá uma visão, queridos, se for necessário, morra por ela, mas diga: Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor projetou para a minha vida. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Que tudo aquilo que o Senhor projetou para a tua vida, para a tua família, seja concretizado em nome de Jesus. Não tenha medo, irmãos, não tenha medo de viver os projetos do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Ele quer fazer, Ele faz, e não tem quem impeça. E Ele dá a direção, Ele dá quando Ele faz, Ele dá a provisão, Ele faz tudo acontecer. Então não tenha medo de viver os sonhos do Senhor. Há sonhos do Senhor para muita gente aqui, ou muitos sonhos que estão atrasados, projetos que estão paralisados, mas essa noite o Senhor está dizendo: ei, eu quero dar vida para esses sonhos em nome de Jesus. Eu quero dar vida para esses sonhos em nome de Jesus. Lembra daqueles sonhos que você tinha quando você aceitou Jesus na emoção? Quantos planos, quantas coisas você colocou no seu coração: eu vou fazer, eu vou agir. Mas o tempo foi passando e esses sonhos foram esfriando. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas quando acontece o desejo realizado é como árvore de vida. E eu sei que nessa noite o Senhor quer realizar muitos sonhos, muitos desejos aqui. Basta você dizer para o Senhor: Senhor, eu aceito viver os teus projetos, eu aceito viver os teus propósitos para a minha vida. Se coloquem de pé, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa o Senhor te conduzir a partir de hoje. Deixa que o Senhor conduza os seus passos. Seja como José, deixa Ele te levar para onde Ele quiser. Deixa Ele conduzir a tua vida, deixa Ele conduzir a tua família. Diga para o Senhor a partir de hoje: Senhor, eu não quero
Jesus, meu Senhor. Eu te peço que nessa noite o Senhor venha realizar sonhos que estão aqui, que parecem ser frustrados, Senhor, que parece que nunca vai acontecer. Tu és aquele que realiza sonhos, Pai. Eu te peço que nessa noite o Senhor se revele para cada um dos teus filhos, que os teus projetos, que os teus propósitos para a vida de cada um venham se cumprir em nome de Jesus. Que aquilo que o Senhor projetou nos céus seja concretizado na terra, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Ah, Deus, levanta nessa noite homens e mulheres valentes para fazer aquilo que o Senhor propositou para cada um. Tira todo o medo, Jesus. Se tem alguém aqui que tem medo de viver os seus propósitos, tira esse medo agora em nome de Jesus. Tira tudo aquilo que impede os teus filhos de viver aquilo que o Senhor tem projetado para a vida deles. Eu abençoo em nome de Jesus os teus sonhos, meu irmão, minha irmã. Eu abençoo em nome de Jesus a tua vida, a tua família. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te escolheu. Ele acredita em você. Ele acredita no seu ministério. Ele acredita no seu chamado. Basta você dizer para Deus: sim, Senhor. Sim, eu aceito o teu chamado. Eu aceito aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Oh, vem, Senhor, venha, venha, venha. Traz resposta nessa noite, Pai. Oh, Espírito Santo. Se alguém aqui, Deus, que se sente tão pequeno diante daquilo que o Senhor tem falado, que quer fazer na vida dele, na vida dela, mostra para essa pessoa, Deus, o valor que ela tem, o valor que ele tem. Ah, se você soubesse o que você carrega dentro de você. Oh, se você soubesse a preciosidade que está aí dentro de você. Oh, Deus, restaura sonhos nessa noite, Pai. Restaura sonhos, Pai, restaura sonhos, para que os teus filhos vivam o teu projeto, o teu propósito, Pai. Vem, Senhor. Que assim como Maria e José, teus filhos não tenham medo de viver aquilo que o Senhor projetou para eles. Que assim como Maria e José, teus filhos possam dizer sim para o teu propósito, sim para o teu chamado, sim para aquilo que o Senhor tem na vida deles. Vai, Senhor, faz acontecer um milagre nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Se agitar, se tudo escurecer, se parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração
você. Não pare porque alguém não acreditou no seu chamado. Não pare porque alguém não acredita que você tem potencial. Não pare pelas palavras de afrontas. Não pare por aquilo que vem para ferir o teu coração. Creia no que Deus diz ao seu respeito. Creia naquilo que Deus diz ao seu respeito. E Ele acredita em você. Ele acredita em você. Ele confia em você. Ele te chamou porque Ele vê em você a capacidade de fazer, a capacidade de agir. Não deixe que o inimigo coloque no seu coração dizendo que você não pode, que você é inferior, que você é isso. Não diga para Satanás dizendo: Ei, eu sei quem me escolheu, eu sei quem me chamou, eu sei. Oh, Ele te escolheu, querido, isso é o que importa. Viva os projetos do Senhor para a tua vida. Viva os sonhos de Deus para a tua vida. Oh, Ele ainda vai te levar a viver muito mais além do que você já imaginou. Talvez você olhe e diz: eu só vou até aqui, eu só sei ir até aqui. Deus está dizendo: vem comigo, vem, que eu vou te levar muito além do que você imaginou chegar. Eu vou te levar além do que você sonhou. Eu vou te levar além do que você imaginou. Você não está sozinho, como os meninos